Devemos nos perguntar até que ponto a infame onda de abatimentos de OVNIs, que não passavam, afinal de contas, de meros balões, uma onda que foi alardeada histericamente, como já foi dito até por altas autoridades estratégicas, uma onda que o próprio governo americano mais tarde acabou admitindo que teve nada a ver com alienígenas. Entretanto, devemos nos perguntar por que a imprensa inteira, em coro, como se estivesse alinhada, como se já estivesse previamente avisada, como se já tivessem feito algum tipo de combinação anterior. Vamos perguntar até que ponto tudo isso foi orquestrado para encobrir, entre outros fatos lamentáveis acontecidos no período, entre eles o terremoto na Turquia. Devemos nos perguntar até que ponto isso não foi feito para encobrir, mais especificamente, o descarrilhamento de 50 vagões da Norfolk Southern, que transportavam em 20 vagões materiais altamente tóxicos e perigosos. Esses materiais levantaram essa nuvem que vocês estão vendo nessa foto, que foi tirada por passageiros de avião que sobrevoavam o local naquele momento. Por essa nuvem, podemos ter uma ideia da gravidade que foi esse acidente. Está sendo bastante minimizado. Como sempre, nós não sabemos exatamente o alcance. Vários moradores já relataram a morte de peixes e sapos nos córregos das redondezas. Muitas pessoas passaram mal. Houve uma evacuação dos moradores. 3 dias depois do acidente, as autoridades decidiram liberar o entorno e resolveram queimar todo o cloreto de vinila dentro de 5 vagões tanques, lançando no ar cloreto de hidrogênio e o gás tóxico fosgênio, que foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Esse acidente alegou-se que foi causado por um eixo quebrado de um trem. Outros disseram que eram por causa das más condições de trabalho, algo que foi reclamado pelos próprios funcionários, já que muitos haviam sido mandados embora, havia uma política de redução de pessoal e os funcionários alegaram que estavam sobrecarregados. Nessa foto vocês podem ver uma outra imagem dessa desgraça, que de muito distante se podia vislumbrar a nuvem de material tóxico que se acumulou na atmosfera. Muitas pessoas pensaram até mesmo que estava havendo algum tipo de acidente nuclear, como em Chernobyl. Até por isso, esse acidente está sendo chamado de Chernobyl 2. Será que é um exagero? Será que as pessoas estão exagerando? Ou será que as autoridades estão minimizando o alcance desse acidente? Acidente entre aspas. Acidente ou incidente? Então, esses altos níveis de amônia que estão afetando a qualidade do ar e a biosfera do México, já mudando de assunto, é isso mesmo.
Ao mesmo tempo em que está acontecendo tudo isso, altos níveis de amônia estão afetando a qualidade do ar e a biosfera do México. E ao mesmo tempo, sanções dos Estados Unidos estão privando os iranianos de respirar ar fresco. Seriam meras coincidências? Pergunto aqui, quais seriam as consequências futuras da contaminação desses produtos altamente tóxicos que, oficialmente, conforme disseram, chegou a um raio de 150 quilômetros. Alguns especialistas disseram que as pessoas que respiraram esses gases nos próximos anos, além de câncer, poderão ter angiosperma hepática, alterações cutâneas, esclerodermiformes e acrosteólise. Até que ponto, então, essa onda infame, que além de ter sido detonada como que para já acostumar a população à ideia de uma invasão alienígena, no que eu já alertei que eles poderiam estar preparando uma falsa invasão para novamente mergulhar o mundo no caos e no medo, no terror, e fazer as pessoas aceitarem uma série de medidas que seriam impostas, como nós já vimos anteriormente. A pergunta que eu deixo é essa. E como vocês podem ver, a desgraça que foi isso. A desgraça que foi. E eu faço um paralelo aqui com o acidente nuclear, que também não foi um acidente, de Fukushima, quando do tsunami, no dia 11 de março de 2011. Isso que aconteceu em Fukushima já está sendo considerado uma conspiração tóxica entre os Estados Unidos e o Japão. Tudo isso faz parte do que se chama de Aliança de Proteção Indo-Pacífico. Enquanto o Japão despeja água contaminada da usina nuclear de Daiichi, essa usina que, por uma série de falhas propositais, acabou explodindo. Enquanto os Estados Unidos faz um acordo e permite que o Japão jogue água contaminada no Oceano Pacífico, contaminando o meio ambiente marinho global, todo o ecossistema, e colocando a saúde de todos que consomem os produtos que são retirados do oceano em risco. Enquanto os Estados Unidos faz isso, o Japão, no dia 13 último, anunciou que planeja despejar água da usina, equivalente a 500 piscinas olímpicas, até junho deste ano. Quem de vocês ouviu falar disso no noticiário? Só para vocês ficarem sabendo da desgraça que foi Fukushima. 300 toneladas de água radioativa contaminada eram despejadas diariamente no mar. Eu não sei por quanto tempo eles ficaram despejando essa água, então não sei se até hoje eles despejam. As informações são muito escassas a respeito. Houve a confirmação, sim, que durante muito tempo eles despejaram 300 toneladas de material radioativo no oceano. A senhora TEPCO, a Tokyo Electric Power, a empresa responsável por essa usina, que já foi implicada por ter se omitido, por ter
deixado de cumprir várias regras e normas de segurança, que deixou de elevar os muros de contenção no caso de um tsunami, que foi negligente, que foi extremamente negligente e poderia ter, na verdade, evitado toda essa tragédia, que nos leva a pensar aqui até que ponto esses ditos acidentes não estão sendo detonados propositalmente. Sei que é algo muito forte fazer tal insinuação, mas eu deixo no ar. Para vocês terem uma ideia dessa conspiração tóxica, fora de Okinawa, os níveis de concentração de compostos orgânicos por flúor em 81 locais em 13 prefeituras japonesas excederam os padrões, incluindo água subterrânea e da torneira em muitas partes de Tóquio, parte da base aérea dos Estados Unidos em Yokota. Então, naquelas bases aéreas em que os Estados Unidos mantém no Japão, áreas ocupadas ainda, como na base de Tama, em Tóquio. Nesses locais foram registrados altos níveis de contaminação da água. A população dessas áreas não bebe água da torneira de jeito nenhum, nem poderia. Mas eu acabei extrapolando e fazendo esse paralelo, porque apesar de parecer um tanto quanto díspare, há vários pontos em comum. Vários pontos em comum. A nos levar a pensar até que ponto toda essa desgraceira não está sendo desencadeada para despovoar o mundo. Seria isso um plano de depopulação mundial que já está em andamento? Faço apenas uma rápida especulação a respeito. Muitos me questionam que se realmente as elites estivessem interessadas em despovoar o mundo, elas não teriam promovido ou permitido que a qualidade de vida no mundo aumentasse e, por conseguinte, a expectativa de vida das pessoas aumentasse bastante. Isso realmente aconteceu. Houve um grande aumento na expectativa de vida em todos os lugares, com exceção talvez aí de porções do terceiro e quarto mundo. Mas eu só quero lembrar a quem faz esse tipo de questionamento, que eu acho lógico, eu só quero lembrar que quando havia necessidade de muita mão de obra no mundo, quando havia necessidade de mão de obra excedente, de pessoas que pudessem servir como peões, vamos chamar assim, quando houve isso, se estimulou que a população do mundo aumentasse. Só que, de alguns anos para cá, nós já não estamos mais nessa realidade. A realidade que nós nos encontramos hoje é a Revolução 4.0. E já estamos entrando na Revolução 5.0, que é a revolução do transhumanismo, da inteligência artificial, da conexão de todos pela internet das coisas. Nós estamos entrando numa outra era. Nessa era, a mão de obra não vai mais ser necessária como antes. Não vai mais ser necessário haver tanta gente, porque toda a tecnologia da robótica, da cibernética, ela hoje permite fazer uma quantidade imensa de trabalho com muito menos recursos humanos. Já seria possível até mesmo hoje você eliminar praticamente
90%, 99% da mão de obra que ainda é usada em muitas fábricas. Isso talvez não foi feito apenas e tão somente porque alguns preferem ainda empregar peões, pagando-lhes salário miserável, a gastar aí muito dinheiro com investimentos em robôs. Mas o fato é que isso é algo nítido e visível na economia. A quantidade de pessoas hoje é um incômodo. Então, nada mais certo do que promover uma depopulação mundial. Fora o fato de que já de uns 20 anos para cá se vem martelando na cabeça das pessoas que o homem é um grande destruidor, ele é um consumidor de recursos que a natureza não pode prover. Então, para manter um equilíbrio na Terra, para não deixar que a Terra seja, vamos dizer assim, predada pelo homem. Então, há toda essa pregação ecológica de que quanto mais gente no mundo, mais vai haver prejuízos à fauna, à flora, ao ecossistema. Então, o que esse discurso todo ecológico, que parece muito belo, muito ideal, muito idealista, o que na verdade esse discurso esconde é a apologia da depopulação mundial. Nós estamos vendo esse ano já uma quantidade imensa de catástrofes e, ao que parece, espero que não, espero que esteja errado, ao que parece, eles estão utilizando aí tecnologia HAARP, de outras tecnologias capazes de provocar alterações climáticas e estão acelerando esse processo de depopulação. Estamos vendo uma quantidade, por exemplo, no Brasil, de chuvas torrenciais completamente anormais. Uma quantidade de chuvas que nunca foi registrada. Estamos vendo todas essas catástrofes, entre aspas, naturais. Acabou de acontecer na quinta-feira, no dia 23 de manhã, 23 de fevereiro. Acabou de acontecer um outro terremoto, dessa vez no Tajiquistão e parte da China. Terremoto que chegou a 7 graus escala Richter. Não se sabe ainda muito bem quais foram os estragos. Uma notícia recente essa que eu estou passando. Então nós estamos verificando toda essa massa de tragédias. Sabemos que esse plano é muito antigo. Vocês sabem que naqueles planos já há muito tempo traçados, eles já diziam que iam reduzir a população do mundo para aí em torno de 500 mil pessoas. Então, nós não temos mais do que esperar, senão, provavelmente, mais tragédias, e que serão todas atribuídas por nossa querida imprensa e pela mídia como meras coincidências, como meras infelizes catástrofes naturais. Fiquemos atentos então, pessoal. Fiquemos atentos e boa sorte para todos nós.